Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, vamos falar um pouco sobre África novamente. Só que agora vamos falar da variação do relevo africano. Esse tema, por vezes, é considerado pelos alunos um tema difícil e às vezes até decoreba. Não gosto de trabalhar assim. Gosto que você entenda esse tema como algo extremamente dinâmico, uma vez que o relevo é resultante da ação de agentes internos e externos, agentes construtores, formadores, ou agentes destruidores, modeladores. Então o que é importante? Primeira coisa, que você tenha uma noção dos aspectos físicos, tomando como referência o mapa deste continente. Então vamos à imagem. Nós já disponibilizamos aqui para você um mapa corocromático. O que é esse mapa corocromático? Você consegue visualizar a variação de altitude conforme as cores. Veja, essas áreas verdes representam o quê? Áreas de menor altitude. Essas que têm uma tonalidade laranja representam o quê? Áreas de médias altitudes. E essas que aparecem com tonalidade mais escuras são áreas de maiores altitudes. O que é importante então para você entender? Se você pegou este mapa e observou uma variação de cores, você já vai saber que ele é um mapa corocromático. As cores são utilizadas para demonstrar as variações das cotas altimétricas. As áreas de menor altitude vão variar de um verde, passando por um laranja, até um roxo ou um marrom, um tom quase que avermelhado, áreas de maior altitude. Como que nós podemos então interpretar isso? Vamos voltar ao mapa para você entender. Observe, por favor, a nossa legenda. Olha só, primeiramente, a cadeia do Atlas. Onde que ela se encontra? Neste ponto. O que eu tenho aí? A região conhecida como Maghreb. Onde mais eu tenho áreas de grandes altitudes, né? Nesta região aqui, ó. Observe, região conhecida como o chifre da África. O que eu tenho aqui? A área do maciço etíope ou o maciço da Etiópia. Áreas de maiores altitudes, onde nós vamos identificar a altitude como um fator de extrema importância. Ou ainda, as áreas de planaltos. Observe neste caso que corresponde às regiões laranja. E aí você vai perceber, por exemplo, uma variação neste ponto de uma área de maior para o seu entorno de média até uma baixa altitude. Ou ainda o caso aqui desse extremo, onde se encontra a África do Sul. Onde você vai ter aí uma cadeia que é conhecida como a cadeia do Cabo. Ou seja, você vai ter que observar pelas cores para entender a variação topográfica. Qual que é o outro caso? Nesta região, ó, no Golfo da Guiné, o maciço de Camarões, onde você tem pontos de maiores altitudes. Dito isso, o que você deve entender? Vamos pensar um pouco. Nós vamos observar que o relevo ele funciona como um divisor ou um dispersor de águas. Então ele interfere na direção de quê? De deslocamento dos rios, as chamadas vertentes. Então vamos voltar ao mapa para você visualizar isso. Observe então este primeiro caso. O que eu tenho aqui, ó? Esta é a bacia do Nilo, que se desloca de sul para norte em razão da influência da variação topográfica do maciço do Quênia e da Etiópia. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos aqui nesta região a bacia do Níger, que vai se deslocar desta região em direção a esta área. Opa! Então o relevo tem um papel muito importante para identificar o sentido de deslocamento das bacias hidrográficas. Veja mais um detalhe nesta questão. Quando o tema se trata de relevo, o que eu devo pensar? Que relevo se refere à forma e não à estrutura, ou seja, à composição. Assim sendo, nós entendemos que a estrutura geológica de formação desse território é muito antiga, o que explica a predominância de maciços antigos, porém com ocorrências geológicas importantes ao longo da história, tais como a formação da cadeia do Atlas e do maciço etíope. Mas veja uma questão que eles adoram cobrar no vestibular. Observe a falha geológica do Rift Valley. O
que é fruto de quê? De movimentos tectônicos, a chamada orogênese divergente, formando a falha geológica do Rift Valley. Vamos ressaltá-la novamente. Observe onde ela está. Novamente, observe no mapa. Olha onde ela se encontra. O que eu vou ter? Ela vai se estender da região que vai do Mar Vermelho até a região do Quênia. Repito para você, para ficar na sua mente. O que pode ocorrer? O exercício pode fazer isso, ó, trazer para você uma área cisalhada neste ponto aqui, ó. Uma área cisalhada neste ponto aqui. Se vier desta forma, não tenha dúvida, estamos falando da falha geológica conhecida como Rift Valley. Você não pode perder uma questão como essa. Novamente, para visualizar, olha, qual que é o outro formato? Aparecer de forma cisalhada, mostrando a área de encontro destas placas. Que tipo de orogênese que eu tenho aí? Uma orogênese divergente. Orogênese que caracteriza o movimento horizontal das placas. Viu que legal? Veja que então, relevo não é uma coisa de outro mundo, mesmo que seja do continente africano ou da Ásia, como você vai ver ao longo das nossas aulas. Desta forma, ou ainda, né, pensando numa situação futura, não desanime. Quando for geografia física, nós temos a solução para você. Aguardo você nas nossas próximas aulas. Um grande abraço!